Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 18/12 de 2025, rodadinha bem cheia. Eu tô muito empolgado porque a gente tá falando finalmente de uma rodada mais recheada com jogos da NBA e mais do que isso, eu também tô empolgado porque a gente tem muitos encaixes legais. Através dos números e estatísticas, identificamos as melhores opções para trazer aqui para vocês. Mas mais do que isso, aqui no Sexta de Trade, a gente sempre traz para vocês muitas informações nas quais, mesmo que vocês não sigam as chips indicadas, vocês pensam, pô, o Léo bem que falou que esse time sofre muito com pivôs, que esse time cede muitos rebotes para armadores, por exemplo. A gente sempre traz aqui para vocês essas informações para vocês terem uma noite mais lucrativa nos jogos da NBA e mais segura, mais tranquila, naquela que mesmo no Red você pensa, caramba, pelo menos eu fiz o meu trabalho. E é através desse conhecimento e informações que a gente também traz para a galera lá no nosso grupo VIP com ferramentas incríveis, e-books, guias e muito mais para você ter as melhores opções diante da palma da sua mão. Os melhores jogos over, melhores under, favoritos da noite, etc. Ontem indicamos ali mais de 237,5 pontos totais no jogo entre Cleveland e Bulls. Bateu, foi por pouquinho, mas foi a nossa única indicação, né? Porque era uma rodadinha mais curta. Bora aqui para essa rodada mais recheada que temos hoje. Começando aqui com Indiana Pacers e New York Knicks. Lembrando, os jogos que a gente pula é porque a gente acha que não tem nada muito interessante para trabalhar. Mas se você acha que tem algo interessante nesses jogos, comenta aqui embaixo. E ó, último recado, meta de 150 likes, conto com a ajuda de vocês. Recentemente o nosso alcance diminuiu bastante, isso é por conta do algoritmo do YouTube, que vem entendendo que esse conteúdo de tips em NBA não é tão interessante assim. Então não, isso não é culpa de vocês, mas a gente não tá conseguindo bater nossas metas de likes e nem de visualização pra gente continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês. Porém, eu sei que a culpa não é de vocês, mas os únicos que podem fazer alguma coisa a respeito é o nosso público através do botão de joinha que tá aqui embaixo, que não custa nada e ajuda muito, beleza? Bom, Indiana Pacers e New York Knicks, a gente tem a possibilidade aqui de trabalhar com a pontuação ou do Jalen Brunson ou do Karl Anthony Towns, porque o Indiana Pacers permite muitos encaixes para jogadores que são cestinhas, né? Porque eles têm um mano a mano muito ruim, por 100 postos de bola o Indiana Pacers, eles são quase uma das 10 piores defesas da NBA, apenas a 19ª defesa da liga. Eles são dos times mais vazados na zona pintada em toda a NBA, sendo também aqui um dos 10 times mais vazados para jogadores da posição do Karl Anthony Towns, ele que começa os jogos aqui de ala pivô, né, porque o Mitchell Robinson geralmente é um inicial, mas depois ele acaba virando pivô e o Indiana Pacers é o quarto time que mais sofre pontos para pivôs em toda a NBA. Então aqui o desafio ele é muito complicado, porque a gente tem aqui uma clara intenção de trabalhar com a pontuação do Brunson ou do Towns, porque as duas têm muito encaixe para poder funcionar. Porém, a gente optou pelo Karl Anthony Towns porque, primeiro, ele tem uma linha mais baixa e, segundo, ele teve menos volume em jogos recentes, ele deve estar mais descansado e, mais do que isso, pelo histórico recente nos confrontos diretos contra esse adversário, onde ele conseguiu pelo menos 20 pontos aqui em 9 dos últimos 9 encontros, tá? Então, no fim das contas, a gente optou por ele muito por conta desse desafio direto, lembrando também que individualmente eu acredito que os defensores de perímetro ali do Indiana Pacers sejam melhores do que os protetores de aro. Então ele pode tirar proveito disso e vir para pontuar bem. Ele tem média de 22,4 pontos na temporada até aqui. Nessa temporada ainda não teve nenhum confronto contra o Indiana Pacers, que é um time muito favorável para ele produzir, porque além também de ser um time que sofre muitos pontos na zona pintada, também é um time que, um dos 10, né, que mais levam seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA. Isso pode trazer alguns pontos extras para que ele consiga esse over com mais tranquilidade. Agora vamos falar aqui a respeito de Brooklyn Nets e Miami Heat. Sempre que eu enfrento aqui o Miami Heat, eu penso, vou trabalhar com over em assistências contra eles. E não precisa ser no melhor passador do time, não. Você pode pegar telinhas mais baixas ali, porque o Miami Heat cede muitas assistências para diversas posições. Então vamos de mais de 2,5 assistências do Michael Porter Jr., que é o principal jogador do Brooklyn Nets, é o cara com a maior taxa de usabilidade, então a bola tá sempre passando nas mãos dele. O time joga em casa e o Miami Heat, justamente por ser um dos times mais rápidos da NBA, eles acabam cedendo muitas posses de bola por minuto. Não é como se a defesa deles fosse ruim. Não, na verdade a defesa deles é a quarta melhor por 100 posses de bola na liga, mas como eles são um time mais rápido, tem muitas posses de bola por minuto acontecendo dentro dos seus jogos e a chance de um over em assistências é grande. Quando a gente pega aqui o assistentes cedidas por jogo para os seus rivais na NBA, o Miami Heat, nesse momento da competição, eles são o sétimo que mais cedem, e jogando como visitante, o Miami Heat, eles são também aqui o sexto que mais cede assistências por jogo na liga.
Bom, temos aqui os seguintes números do Michael Porter Jr., né? Ele conseguiu superar essa marca nos últimos 5 jogos consecutivos, em 6 dos últimos 7, e tem uma média de 3,2 assistências por jogo na NBA. Ele que teve uma média aí acima dessas 3 nos últimos 7 jogos aí recortados, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over em assistências contra o Miami Heat, sendo que os dois caras que ficaram em under, Franz Wagner e Cooper Flag, conseguiram completar para pelo menos 3, sendo que 3,5 era a linha deles, mas 3 é o mínimo que a gente busca. O Porter Jr. não é o excelente passador, mas vem vivendo a sua melhor temporada como assistente, principalmente porque ele tá jogando ali num time no qual ele é dono, e como eu disse, a taxa de usabilidade dele, ele recebe muitas bolas para poder circular ela ou pontuar. No caso, a gente espera que ele circule um pouquinho mais e consiga esse over assistências contra o Heat, que é um time tão favorável para se trabalhar com isso. Falando aqui a respeito de Pelicans e Rockets, aqui a gente tem várias possibilidades, mas as principais que eu gosto de trabalhar seriam trabalhar com armadores ali contra eles, mas o Houston Rockets não tem um armador de origem. Desde a lesão do Fred VanVleet, eles estão tentando entender quem que vai ser o armador para o resto da competição deles. Vai ser o Amen Thompson? Vai ser o Reed Shepard? Será que vai ser algum jogador que ainda vai chegar? Então esse quebra-cabeça ainda está sendo construído, e o time, no fim das contas, vem sendo muito mais coletivo e volta e meia armando com todos os jogadores ou até com seu pivô, Alperen Sengun. E sendo assim, a gente não tem ninguém aqui muito bem posicionado para a gente trabalhar com esse over aqui em assistências que a gente tanto gosta. Então a gente vai trabalhar com a minha segunda tip preferida em jogos contra o Pelicans, que é explorar pivôs, porque é um time que é muito favorável para se trabalhar com ele, sendo um dos 10 mais vazados para pivôs na liga, sendo também um dos 10 que mais cedem rebotes, e também o time que mais cede assistências para jogadores dessa posição. Eu realmente tenho medo do Sengun acabar soltando demais a bola nessa partida, ou soltando de menos, para falar a verdade, para poder trabalhar com o número de assistências, mas como essa característica mais coletiva é parte do DNA do Houston Rockets, e ficar acumulando números não é muito o objetivo deles, eu acredito que sim, ele vai construir um pouquinho mais o jogo e soltar mais a bola, principalmente porque o Houston enfrenta daqui a 2 dias o Denver Nuggets mais uma vez. Então, depois de perder para o Denver Nuggets, perder para o OKC, a impressão que fica é que o Houston Rockets ainda precisa ser um grande desafio para as principais equipes da NBA. Eles são excelentes, para mim, um dos 5 melhores times da temporada, mas eles parecem ainda atrás do Denver e do OKC, porque eles não conseguem vencer o Denver nem desfalcado de 2 titulares. Então, o foco deles vai estar naquela partida. Acredito que o Sengun hoje vai soltar um pouquinho mais a bola, mas a gente pode trabalhar com over 38 pontos, rebotes, mais assistências dele, que eu acho muito interessante, ou trabalhar só com as assistências. Esses dois cenários são legais, porque o Pelicans, além de ceder muito para pivôs, como eu disse para vocês, em geral, é a terceira pior defesa por 100 postos de bola da NBA, o que também é muito interessante, tá? Se a gente for aqui em play type, em jogadas nas quais ele é bom, vamos colocar aqui Pick and Roll Man, pra gente ver como ele pode produzir nesse tipo de jogada. A gente tá falando de um Pelicans que tem o terceiro pior aproveitamento na hora de defender essa jogada, que é típica ou geralmente feita por pivôs. Em jogada de poste baixo, vamos dar uma olhada aqui também, outra jogada que pivôs executam bastante, eles são um dos 10 com pior aproveitamento em toda a NBA. Então a gente tem aqui um cenário interessante que dá pro Sengun também produzir muitos pontos, tá? Contra uma defesa ruim, que cede muito para pivôs, etc. Mas também todo mundo pode produzir pontos e ceder muitas assistências para ele. Ele tem média de 7 nessa temporada, e a gente tá falando aqui de um Sengun que ainda não enfrentou o New Orleans Pelicans até aqui. 6 dos últimos 10 pivôs que os enfrentaram foram over em assistências, mas nem todos aqui têm essa capacidade de passar, de servir que ele tem. O jogador mais próximo a ele aí é o Sabonis, o Jokic, por exemplo, o próprio Derek Queen, que está do outro lado, ali atuando pelo New Orleans Pelicans. Então, a gente vai até tentar dar uma priorizada aqui nos pontos, rebotes, mais assistências dele, porque no fim, é melhor a gente confiar que ele vai fazer um pouquinho de tudo, e às vezes, mesmo que ele não distribua tanto o jogo, ele pode compensar na pontuação ou nos rebotes. Ele que superou esses 38,5 PRA nos últimos 4 jogos seguidos, com pelo menos 41 em todos, e mais do que isso, ele tem média de 40 na temporada. Hoje o adversário é dito como o ideal para ele produzir muito bem, tá? Ele conseguiu superar aqui em 10 dos últimos 15 jogos, então eu vou ordenar aqui como ordem de prioridade o PRA dele, depois as assistências, e depois, quem sabe, ali um over na pontuação do Houston Rockets, que tem um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 postos, enfrenta uma defesa muito ruim. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Thunder e Clippers. Aqui, além da lei do ex, a gente tem um jogador muito talentoso, com volume, que cava muitas faltas, enfrentando uma defesa ruim. Estamos falando do Shai, a gente espera pelo menos 30 pontos dele. Ele que conseguiu superar essa marca em 10 dos últimos 15 jogos, tem média de 32,4 pontos na temporada aqui, mesmo em diversas oportunidades, nem jogando o último quarto, tá? 9 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele, posição que enfrentaram o Clippers, foram over nas suas pontuações, e mais do que isso, ele vai enfrentar um adversário no qual
Recentemente ele foi bem, tá? Ele completou para 30 pontos aqui, em vários jogos ele bateu de raspão, mas tem um porém. O Clippers sempre foi uma boa defesa, então por isso que naquele recorte a gente tem um Shai que não consegue ser tão produtivo assim na hora de pontuar nos 30 pontos contra esse adversário. Mas nessa temporada a defesa deles está no fim, tá? Os jogadores não estão comprometidos com o futuro dessa franquia. O Chris Paul parece besteira, né? Mas o Chris Paul, que é o grande ídolo da história dessa franquia, referência, experiência, que chegou para jogar nesse time, convocou um jantar ali de Halloween para poder aproximar os seus companheiros, né? Deixar o time mais entrosado. E apareceram 3 jogadores, um negócio simplesmente bizarro ali. Logo depois ele foi dispensado, enfim, muita coisa aconteceu, mas o fato é, as pessoas não estão comprometidas mais com essa franquia. O Kawhi Leonard só se machuca, o James Harden, quando vê que a galera não está comprometida, ele larga defensivamente falando, e até por isso o Clippers tem tanto potencial defensivo. Kawhi, Brook Lopes, Zubac, John Collins, cara, são muitos bons defensores e o time tá em quinto em defesa por 100 posses de bola. É realmente muito bizarro. Mas, acima de tudo, eles estão sendo expostos em jogadas nas quais o Shai é muito bom. Na isolation, no mano a mano, eles têm o pior aproveitamento da liga e, com isso, o Shai pode produzir esses 30 pontos que a gente busca para hoje. Lembrando que, de origem, o Shai ele joga na posição de shooting guard. E para essa sua posição de SG de origem, o Clippers é o 4º time mais vazado da NBA, sendo também aqui o 5º que mais cede bolas de 3. Então, um cenário excelente para ele, vários momentos ali se encontrar com James Harden, pegar ele no mano a mano, explorar bastante esse cara que não tá comprometido com a defesa, ou então fazer isso com diversos outros jogadores que têm potencial, mas que não vem conseguindo parar o Shai. Beleza? Então vamos acreditar aqui nesse jogador que arremessa muito, que cava muitas faltas e vai ter um adversário aqui para ele poder mostrar dentro de casa que o OKC, apesar daquela derrota preocupante contra o San Antonio Spurs, não precisam criar pânico. Eles ainda são os favoritos da NBA. Eles perderam a final no ano passado para o Milwaukee Bucks e se sagraram campeão, então tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos falar aqui de Spurs e Wizards. Aqui eu gosto de trabalhar com over em assistências de jogadores, porque quando você encara o Wizards e você tem ali... o Wizards é um time muito vazado, a gente já fez um vídeo dissecando e explicando eles no nosso clube de membros. Você pode ter acesso clicando no botão de Seja Membro, ou então sendo membro do nosso grupo VIP. O contato tá na tela para vocês. Menos de R$1 por dia você vai ter acesso às melhores tips e opções do mercado, tá? Por apenas R$59, acesso de 2 meses. Bom, quando você tem aqui um cara que pode produzir muitos pontos contra o Wizards, mas ao mesmo tempo ele também é o melhor passador do time, aí é melhor a gente trabalhar com a pontuação, tá? Mas quando a gente tem aqui vários jogadores podendo pontuar bem contra eles, mas dentro desse elenco você tem um cara que é excelente pontuador, ou seja, ele pode servir o Cornet, o Wembanyama, que pode produzir muito bem contra o Wizards, que sofre muitos pontos para pivôs, você pode servir ali jogadores abertos em bola de 3, porque o Wizards também tem um aproveitamento ruim em bola de 3. Aí eu prefiro trabalhar com as assistências, eu vou no over em assistências do Stephen Castle. Eu adoro esse jogador aqui. Quando a gente fala aqui para armadores, o Wizards é o 4º time que mais cede assistências por jogo na NBA, sendo o melhor time da liga para se trabalhar com over em assistências. Eles também têm alguns desfalques importantes para hoje, com isso o Stephen Castle pode servir seus companheiros e conseguir bater a sua meta, tá? Ele também vem pontuando muito bem, então se você quer trabalhar com over pontos mais assistências dele, eu também acho que existe potencial. E principalmente porque o Wembanyama ele ainda tá tentando se encontrar em relação a ritmo de jogo depois de voltar de lesão, ele não tá jogando tantos minutos. Mas eu ainda acho que tem potencial mais de 6.5 assistências do Stephen Castle, ele tem média de 6.9 na temporada até aqui. Recentemente ele não conseguiu bater essa linha, muito porque ele teve que ganhar responsabilidades também como pontuador, mas isso não fez tanta diferença nos últimos jogos, né, porque ele continuou tendo 14, 15, 16 arremessos, como ele teve aqui também, e mesmo assim ele conseguiu completar para 10, 11, 13 assistências, por exemplo, tá? Um jogador simplesmente incrível, conseguiu ser over em 8 dos 15 jogos que fez até aqui, ou seja, na maioria deles, 7 dos últimos 10 que enfrentaram o Wizards foram over em assistências, mas o Darius Garland e o Nembhard, eles deram uma dormidinha ali, né? Foram 2 times que eram favoritos contra o Wizards e acabaram perdendo. Não acho que isso vai acontecer hoje contra a equipe do San Antonio Spurs, né? Que são os atuais vice-campeões da NBA Cup, e mais do que isso, em diversos jogadores aqui, Alexander Walker, Derek White, TJ McConnell, Josh Giddey, vários aqui a gente indicou ou no canal ou no VIP e bateu, porque trabalhar com over em assistências de diversos jogadores contra o Wizards é sempre interessante, tá?
O Wizards, em geral, como eu disse para vocês, é o time que mais cede assistências por jogo na NBA. Como visitantes, cedem 28,3 de média. E eles são não só uma das piores defesas da liga, como eles são também um dos times mais rápidos. Então a gente vai ter muitas posses de bola por minuto para o Stephen Castle aproveitar e converter em assistências, tá? A pior defesa por 100 posses de bola da liga e também são o segundo pior rebote defensivo. Com isso a gente pode ter alguns pontos de segunda chance em posses extras favoráveis aos Spurs e algumas delas podem vir de passes do Stephen Castle, beleza? Antes da gente partir aqui para os últimos jogos que a gente vai avaliar, Denver Nuggets e Orlando Magic, Jazz e Lakers e Portland e Sacramento Kings, que acontece na virada da madrugada. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, galera. 150 likes para a gente trazer vídeo para vocês amanhã de novo. Mesmo que vocês discordem de tudo que a gente está falando, não tem problema. O importante é ter uma segunda opinião para você balizar de vocês, confirmar aquilo que você já estava pensando em fazer ou pelo menos ter um contraponto de beleza, eu só vi coisas boas aqui no que eu ia indicar. Mas agora, por que a gente tem aqui pontos ao contrário? Será que isso daqui vale a pena a gente observar? Enfim, tudo isso. E também segue a gente no Instagram, no @cesta-de-trade, tem conteúdo exclusivo lá, vou deixar na tela para vocês. A gente tá com a meta de alcançar 30 mil inscritos no canal até o fim da temporada, mas a nossa média de inscritos por dia é de 1 a 2 inscritos, então a gente tá muito longe dessa meta, a gente vai precisar reduzir, ou então a gente conta com o botão de hypar e compartilhar de vocês pra gente alcançar novas pessoas, beleza? Denver e Orlando Magic. A gente vai trabalhar aqui com a pontuação do Jamal Murray, eu espero pelo menos 25 pontos desse jogador, porque a gente tá falando de Orlando Magic aqui. Tem uma boa defesa, eles protegem muito bem o aro, e eu não tô falando que é como se o Jokic fosse ser anulado nessa partida, não. Mas é mais fácil você trabalhar com o over de jogadores que jogam na armação do que trabalhar com jogadores que jogam por dentro. E o Jamal Murray também tem linhas menores do que as que tem o Nikola Jokic. O Orlando Magic, eles são, nesse momento da competição, o time mais vazado em pontos por jogo da liga em jogadas de mano a mano, e quando a gente fala em jogadas de pick and roll handler, outra jogada na qual armadores executam bastante, eles têm aqui, né, um dos 10 times mais vazados, nesse momento o terceiro da competição. Para jogadores da posição do Jamal Murray, essa ótima defesa do Orlando consegue ceder muitos pontos, então eles têm pouquíssimos defeitos defensivos, mas um deles é muito escancarado, que é ser o time que mais sofre pontos para armadores na liga, então é sempre interessante trabalhar com o over dos armadores contra eles, principalmente sendo Jamal Murray, que é o segundo melhor jogador do Denver, e desfalcado de Christian Braun e Aaron Gordon, a responsabilidade, o volume dele deve ser ainda maior no jogo de hoje, beleza? Bom, vamos pegar aqui os números dele no Betting Pros para poder avaliar o quanto que faz sentido a gente trabalhar com esse jogador, mas só lembrando, recentemente a gente teve overs diversos contra o Magic, trabalhando de forma favorável a armadores que enfrentaram ele. Então hoje a gente vai só seguir o nosso método desse tipo de aposta aqui no médio e longo prazo, já vem sendo muito lucrativo, é uma das que a gente mais faz na temporada no nosso particular. 9 dos últimos 10 armadores que os enfrentaram foram over nas suas pontuações, diversos desses a gente indicou, a gente não indicou o Josh Giddey porque a gente acredita que ele é muito mais um cara coletivo do que um cestinha, e a gente não indicou o Maxey porque a linha dele estava de 31,5, a gente não acha que ele é um cara de linhas de 31 pontos. O Jamal Murray tem 24,9 pontos de média na temporada, mas ele melhorou muito recentemente, sendo over em 15 dos 24 jogos que fez, tendo jogos de 35, 34, 52, jogos excelentes recentemente, e contra defesas ruins, ele de fato vem sendo produtivo, tá? O Orlando Magic não é uma defesa ruim, mas é um time que cede muito para jogadores da sua posição, e a gente acredita nele brilhando hoje mais uma vez. Assim como Norman Powell, Jalen Brunson, Norman Powell, Tyler Hero, que também não tá aqui, a gente indicou, De'Aaron Fox, entre outros, a gente indicou e teve greens bem tranquilos para falar a verdade. Agora vamos falar de Jazz e Lakers, um jogo que promete ser bem over, bem movimentado, com muitas posses de bola, pontuação alta, mas como a gente tem o Luka Doncic aqui em 35 pontos e o Austin Reeves de fora, a gente ou vai trabalhar com pelo menos 35 pontos do Luka, que eu acho que faz muito sentido, mas não é muito meu método trabalhar com 35 pontos, tá? Eu já tô há anos trabalhando aqui nesse mercado da NBA, e geralmente ali 32,5 pontos, 33,5 pontos já era alto demais para mim. Agora 35 para pegar uma odd de 58 para os meus métodos, e talvez eu seja um pouco teimoso, eu não sei se faz tanto sentido assim, eu não gosto. Ainda não estou tão seguro porque eu ainda não normalizei na minha mente esse tipo de linha. Mas se você gosta, se você vem trabalhando com Doncic, esse é o jogo certo, porque a defesa do Jazz é horrorosa. Mas eu vou trabalhar aqui com outra coisa, tá? O over em assistências do LeBron James, que deve servir bem seus companheiros, todos eles podem produzir contra o Jazz, porque o Jazz é uma defesa horrível, é um time que joga num dos ritmos mais rápidos da NBA, tem um dos piores aproveitamentos em defesa de garrafão e do perímetro, então todo passe que o LeBron for dar vai ter um jogador livre ali podendo pontuar bem.
a gente tá falando da segunda pior defesa por 100 posses, o quarto time mais rápido da NBA em número de assistências cedidas por jogo, o segundo time que mais cede assistências, sendo também o mandante, né, número 2 que mais cede assistências por jogo, beleza? O LeBron já enfrentou 2 vezes o Jazz nessa temporada, foi ali o primeiro jogo da volta dele de lesão, né? A gente indicou, e com 29 minutos o cara fez 12, sobrou. Depois, mais uma vez, a gente foi aqui em 5.5, acho que a gente conseguiu pegar, completou para 8, enfim. É um cara que foi over em assistências em 5 dos 9 jogos que fez até aqui, tem média de 7.2 assistências na temporada, linha de 6.5 que eu acho excelente, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ali com característica e posição foram over em assistências, sendo que Michael Bridges e DeRozan, eles tiveram ali apenas uma assistencinha abaixo daquilo que eles buscavam, né, em relação às linhas que o mercado estabeleceu. Como eu disse, a gente tá falando aqui de um Jazz que joga muito solto. A gente até indicou no ao vivo lá no nosso grupo VIP um over em assistências do Nembhard, o irmão do Andrew Nembhard, que joga no Indiana Pacers. Porque tava tão solto o jogo, toda a posse era ponto, todo mundo rodando bola, parecia treino, parecia uma dança, sabe, o jogo. E o Jazz nem aí pra defender, então até pra ficar de olho no ao vivo, se o LeBron não der algumas assistências no começo do jogo, pode ter certeza que depois ele vai disparar e começar a dar essas assistências. Se a linha dele estiver em 7.5 na sua casa de aposta, como estão em muitas, não tem problema, ele dá uma assistênciazinha ali a mais do que o mercado estabelece como linha para ele. Eu acho bem possível, tá? Porque ele já tem média de 7.2. Então, é um adversário favorável no qual todo over faz sentido. A gente pode optar por pontos de algum jogador ou então pelas assistências. Eu opto pelas assistências do King James, que gosta de botar os seus companheiros para ganhar confiança, e o Lakers precisa disso para a sequência da temporada. Para finalizar, não vamos indicar aqui, né, um jogador. Vamos trabalhar com over numa pontuação. A gente está falando de um Blazers e de uns Kings, de um Kings, né, de uns não, né, de um Kings, que são times muito vazados, tá? A gente tá falando de duas das piores 10 defesas da liga, o Portland é a 23ª, o Kings a 4ª pior defesa da NBA, dois times rápidos, então teremos muitas posses de bola por minuto, eles não vão gastar muito o relógio para finalizar suas jogadas, o 9º time mais rápido da NBA contra o 3º, e a gente tá falando aqui de um Portland que tem o 4º pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA e o Kings que também tem um dos piores, ou seja, os dois times podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. Então é muita posse de bola, muita defesa ruim e talento ofensivo até que os times têm, tá? DeRozan, Westbrook, do outro lado Danny Avdija, Shadon Sharpe, entre outros, Jeremy Grant. O único problema para mim é o Kings, porque o Kings tem nos seus talentos o Westbrook, é um cara muito irregular, tem o DeRozan ali que não tá nem arremessando, ele já não tá nem aí pra franquia, já sabe que vai ser trocado mesmo, então esse é o único cuidado que eu quero ter, mas eu acho que mesmo os outros caras ruins que vão ter arremesso lá dos Kings, eles podem produzir bem contra o Portland. E a gente tem um cenário aqui bem legal também para trabalhar com rebotes, tá? O Portland, como vai ter muitas posses de bola por minuto, esse ataque do Kings não é tão seguro, a gente pode trabalhar com over em rebotes porque eles têm uma formação baixa e cedem muitos rebotes. Mas eu não sei quem que é mais interessante ali do Blazers pra gente trabalhar. Vamos aqui com uma tipo um pouquinho mais coletiva. Nos últimos 15 jogos, os Blazers sofreram 123.9 pontos, fizeram 116.1, média de 240 pontos por jogo nas partidas em que eles se envolveram, mesmo enfrentando times que ofensivamente, por 100 posses de bola, nem são tão eficientes assim, tá? Se a gente for pegar aqui os números do Sacramento Kings, a gente também tem números interessantes, mas com a decepção na hora deles pontuarem. 108.5 pontos, 0.1 pontos, né? Muito pouco, mas eles sofreram 121.4, porém, dentro desse recorte aqui, quando eles enfrentaram defesas ruins como é a do Portland Trail Blazers, eles até conseguiram corresponder ali, pontuando bem pelo menos em grande maioria desses jogos. Então a gente tem aqui velocidade, duas defesas ruins, dois rebotes defensivos ruins e com isso o over sendo a melhor opção para essa partida aqui, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Mavericks e Pistons, Suns e Warriors, o palpite vai ser exclusivo do nosso grupo VIP, conto com a presença de vocês lá, é só chamar no WhatsApp, por oportunidade incrível para vocês aí, por apenas R$100, vocês fazerem parte pro resto da temporada, não vão ser mais cobrados em nenhum mês e vão ter as melhores opções, guias e e-books, vai valer cada centavo só pelo conteúdo extra que a gente manda, vídeos exclusivos, guias e e-books e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos e falou!